vamos prestar uma homenagem ao Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. E para comemorar 2 décadas de história, renovamos nosso compromisso de continuar lutando por um futuro onde todas as crianças e adolescentes tenham garantidos o direito à convivência familiar e comunitária. Perdão. Seguimos na luta dessa temática tão importante, buscando fazer a diferença na vida dos adolescentes e jovens que deixam o acolhimento. Para isso, convidamos pessoas fundamentais para a construção do sucesso dessa luta. Cláudia Cabral, psicóloga, pós-graduada em Pedagogia, Paris, terapeuta de família, fundadora e diretora executiva da Associação Brasileira Terra dos Homens, consultora da Unicef na elaboração do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, consultora do SSI de Genebra na elaboração de Guidelines International de Cuidados Alternativos, fundadora do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, membro do Conselho Consultivo da Rede Latino-Americana de Acolhimento Familiar, consultora do Serviço Social Internacional de Genebra e membro fundadora da Aliança Mundial Family for Every Child. Patrick Reason, fundador e gestor da OSC Encontro com Deus, foi conselheiro suplente do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, secretário nacional do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária de 2017 a 2021, secretário-geral da FICE Internacional, Federação Internacional de Comunidades Educativas. Convidamos também Fernanda Flaviana de Souza Martins, que é assistente social, diretora da Providence Ação Social Arquidiocesana, professora do Departamento de Serviço Social da PUC Minas, doutora em Psicologia pela PUC Minas e pela Université Cercy Pontoise, França. Tô tentando. Onde realizou o doutorado sanduíche em Paris. É a atual secretária executiva do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Gente, bom dia novamente. Estou aqui, né, entre essas pessoas incríveis, maravilhosas, né, que, de certa forma, a fundadora, né, e o secretário do Movimento Nacional, do qual eu tenho o privilégio, né, de ter sido escolhido por um time maravilhoso, por pessoas incríveis, de estar com eles aqui. E eu já quero começar passando a palavra para a nossa querida fundadora, Cláudia Cabral, para ela contar um pouquinho para a gente como começou isso tudo, porque nós estamos fazendo 20 anos em movimento, né? Vocês vão ver que tem a logomarca aí espalhada. São 20 anos movimentando o Brasil no tema do direito da convivência familiar e comunitária. É com você, querida. Obrigada, Fernanda, Patrick. Maior prazer estar aqui, porque isso daqui é a continuação e a perenidade do nosso tema, né? Eu vou tentar fazer uma história rápida. Eu acho que tem um painel que a Fernanda conseguiu, junto com a equipe da Providence, fazer um resumo bem grande e completo aqui atrás da inscrição, para todo mundo, convido todo mundo a dar uma olhada ali. Mas, assim, em 2000, o Brasil era o Brasil ainda das grandes instituições, dos grandes internatos, dos grandes educandários. Minas, Rio de Janeiro e São Paulo tiveram grandes educandários. Naquela época, eu vinha a Minas trabalhar com crianças e adolescentes nos grandes educandários daqui. O Estatuto, a nossa nova lei, ela já tinha saído em 1990, e nos anos 2000, 10 anos depois, continuava grandes instituições, 80, 100 crianças em grandes instituições. E aí, em 2002, o Correio Brasiliense, que é um jornal lá em Brasília, na capital, faz uma caravana no Brasil
levantando essa vida nas instituições e mostrando que a lei não estava sendo cumprida e o quanto a gente ainda se mantinha na visão da lei anterior do Código de Menores. Esse Correio Brasiliense chamou a atenção do governo federal. O governo federal, Ana Angélica, não sei se a Ana Angélica está aqui já, mas a Ana Angélica, se pudesse levantar a mão, gostaria, porque a Ana Angélica é uma parceira desse movimento desde o início de tudo, que foi criado um evento para falar como é que o Brasil está nessa situação das grandes instituições. E, nesse evento, ela me convidou, porque nós, lá no Rio de Janeiro, eu trabalho numa ONG que chama Terra dos Homens, lá no Rio, a gente já tinha um programa de família acolhedora, mas poucas pessoas conheciam. Tinham poucos programas de família acolhedora no Brasil na época, era tudo instituição o tempo todo. Quando eu cheguei lá, o Unicef conheceu o nosso trabalho e me chamou para ajudar a escrever o Plano Nacional. Quando, no ano seguinte, e aí a gente entra em 2004, eu vou escrever o Plano Nacional como consultora, junto com mais outros 2 consultores. Eu penso comigo, como é que eu posso escrever um plano para o Brasil inteiro? Imagina que desafio, né? Se eu convidar um de vocês e dizer, vem aqui escrever uma política pública nacional, vai ser consultor, começa a escrever. O que é isso? Aí comecei a pensar, só pode ser chamando todo mundo que eu conheço para nós juntos escrevermos. Aí chamei uma opção de pessoas. Fernanda foi uma, que eu tinha conhecido 3 anos antes, tinha vindo aqui, conhecido a Casa Novela. Então, chamei várias pessoas que também estão aqui, que vocês vão ver, do movimento, para me ajudar a escrever, como consultora, o rascunho do Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária. Ou seja, esse Plano Nacional vinha com o propósito de mudar as grandes instituições. Na hora que eu comecei a trabalhar, alguma coisa assim do meu destino veio somando várias experiências que eu já tinha tido, e eu criei uma metodologia ali de trabalho em grupo, onde você escuta todo mundo e escreve literalmente o que todo mundo falou ali. E essa metodologia deu tão certo que o Unicef me propôs uma parceria para criar um grupo de trabalho nacional para a gente pôr em prática o que estava escrito no plano. Né? Fizemos o plano, enviamos para o governo lançou 2 anos depois, e aí a gente fez um primeiro colóquio de acolhimento familiar lá no Rio, porque o acolhimento familiar era, de alguma forma, um alternativo ao acolhimento institucional, era uma outra forma de acolher a criança separada da família, e, ao mesmo tempo, diminuiu o número de crianças que viviam em ambiente institucional. E aí foi feito um segundo colóquio e a gente criou o Grupo de Trabalho Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Esse grupo tinha 10 estados, com aquela metodologia de rede, que eu posso dizer, e eu acho que essa rede não parou mais. E é por isso que a gente está aqui. Aquela primeira metodologiazinha para escrever o plano, depois foi aprimorada no GT Nacional. Esse GT Nacional, o governo federal lançou orientações técnicas para o acolhimento, tanto em instituição quanto acolhimento familiar. Essa orientação técnica virou uma grande referência, todo mundo que está aqui conhece, provavelmente. E aí, eu diria que a terceira etapa foi quando a gente viu que acabou, lançou orientações técnicas, o GT estava muito assim, gente, esse movimento, essa onda que foi criada, todo mundo falando a mesma língua nesse país enorme, não pode morrer por aí. Aí a gente fez um projeto, o CONANDA, imagina, o Conselho Nacional que delibera a política pública, aprovou em 2012 esse projeto. Entre 2012 e 2014, o Raul, que trabalha comigo na Terra dos Homens, me ajudou a pensar várias ONGs no Brasil todo para fazerem parte do movimento. O CONANDA queria que fosse ONG. O CONANDA tem essa missão de fortalecer a sociedade civil,
Claro que sempre sociedade civil, dialogando com o governo, tanto executivo como o sistema de justiça, sempre tendo todos os atores junto com as ONGs, mas ali a gente acabou instituindo, em 2014, um movimento. Continuamos na Secretaria Executiva, nós, da Terra dos Homens, até 2016, quando eu pensava o tempo todo, eu quero passar essa bola, quem é que vai pegar, quem é que vai pegar? E aí surge o Patrick, que levanta a mão e diz, eu pego a próxima secretaria. E eu, maravilha, Patrick, pega. Agora o Patrick vai contar o que foi para ele pegar essa secretaria desse grande movimento, que realmente é uma onda, como uma onda no mar, né? Uma não, várias. Colegas, assumir algo de um gigante, nossa temática é igual a Cláudia, não foi nada fácil, mas aquilo que mais demonstra a força do movimento nacional, este momento agora aqui, que não é de um dono ou uma dona, este temático é nosso. E a transição 2017 a 21, que foi o privilégio que eu tive de estar na frente, contei com pessoas incríveis no momento de consolidar o movimento, né? Não posso destacar o nome de todos, mas vou citar uma ou outra, né? Daisy, Dina, Sérgio, Lorenzo, Elma, colegas, Raul, muito conosco neste momento. Ainda enfrentamos a pandemia e o verso disso, que foi muito positivo, foi uma oportunidade também de já ter uma articulação nacional de forma online, né? Incrível a gente imaginar articulações hoje sem uso de espaços online e híbrido, que é uma revolução para uma articulação nacional. Mas o temático que vem nos unir, e nós somos literalmente viciados na área técnica, certo? A gente não consegue, a gente nasce, vive, e também nós temos uma bocada de revolta. E especialmente quando deparamos com a fala do jovem e o cenário diário da atuação, principalmente dos adolescentes que conseguem colocar a voz aos seus dores, às injustiças, a tudo que foi mencionado nessa mesa de abertura também. Esta revolta se traz dentro de nós um desafio de manter a classe, né? Manter a decência, né? De não ficar lá gritando, berrando e fazendo escândalo, mas tem muita fundamentação ou técnica, que seria a melhor forma em português, né? De nos manter verdadeiramente nossa incidência assertiva e tremendo falando. Então, a partir disso, eu poderia escolher muitas coisas, mas para simbolizar os 4 anos, eu quero mencionar este livro que está dentro da sua pasta. Leitura obrigatória até o final do dia de manhã. Só 20 páginas e eu não sei o que vocês vão estar fazendo hoje de madrugada, agora vocês sabem. É ler este livreto aqui, porque temos que dar voz e temos que ouvir a voz, acima de tudo, dos adolescentes e jovens em transição. A doutora Luciana, que vai estar falando conosco ainda hoje, os colegas do Instituto Fazendo História, que fizeram este trabalho, o depoimento da assistente social, que regeriu todas as falas, que passou 2 semanas, tempo integral, escrevendo cada palavra. Ela falou, minha vida foi diferente antes e depois. E o nome deste evento hoje, o nome deste livreto, é da fala de várias jovens que repetiram esta frase durante essa escuta. Colegas, nós precisamos trazer esta voz, como foi mencionado até no pré-conversas nossas ontem. Voz os jovens já têm. A questão é que se nós, como sociedade e técnicos, temos ouvidos para escutar. Então, desejo um maravilhoso congresso e continuidade. E neste processo com esta bagagem toda, o movimento vai se caminhando em direção do majestoso
maravilhoso tempo da Fernanda, que tem sido as articulações, e estamos desfrutando disso hoje. Gente, mas olha os meus mestres, não é? Então, assim, agradecer a confiança de Cláudia, de Patrick, que me escolheram junto com todos os membros do movimento para estar aqui, hoje à frente de um grupo muito potente do Brasil inteiro, que agita o Brasil com esse tema, que luta para garantir o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes do nosso país. Eu estou muito emocionada, falei com a Cláudia que eu não ia falar muito, não, mas eu sei que eu não estou sozinha, que somos muitos. Então, eu queria convidar a Cláudia e Patrick para a gente ir aqui na frente, para a gente fazer um convite para todos os membros do movimento subirem, porque são 20 anos de muita gente. Então, eu queria convidar vocês para estarem aqui. É porque o movimento tem muitos rostos e a nossa força, ela está na nossa união. E são essas pessoas que defendem os direitos humanos de criança e adolescente pelo nosso país. A doutora Ananias pode vir também. Está faltando, vem, gente. Subam. Né? Então, aqui tem pessoas do Amazonas, tem pessoas de todos os lugares, né, do Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Eu até liguei. Cadê o Raul, gente? Estão pedindo o Raul aqui. Convida o Raul para vir aqui também, que é uma peça-chave. Léo. Ah, tá. Ah, chama ele lá. Tá. Onde chegou? Corre, Raul. Estela, vem, Estela. Gente, tem mais gente. Cadê o pessoal das aldeias? Cadê? Junta, gente. Vamos juntar aqui, ó. Melhor colocar embaixo. Então vem. Pode. Cadê o povo? Tá faltando. Cadê o povo? Tem mais gente, ó. O pessoal esconde. Vem, gente, que o pessoal que está lá fora, do movimento. Gente, esse é o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária. Olha só, gente, fica aqui todo mundo. Eu queria agora que a gente falou da gente. Agora vamos falar das crianças. Quando tudo começou, a gente tinha aquelas 150 crianças vivendo nas instituições. Hoje, aqui no Brasil, a lei diz que só pode até 20. E são poucos os lugares onde tem mais de 20 vivendo nas instituições. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o acolhimento familiar que está crescendo devagar, porque tem que ser devagar mesmo, porque a gente não quer separar a criança da família. E se a criança for colocada numa outra família, tem que ser com muito cuidado. Então, está indo, ainda é pouco. E aí eu acho que, assim, em termos de quantidade, a gente melhorou muito. Agora, em termos de qualidade, eu acho que, assim, o grande depoimento que a gente vai ter, e de testemunho de todo mundo que está aqui, é essa questão da qualidade que ainda precisa ser revista. E a qualidade é uma questão de cultura, é uma questão de comportamento. Ainda existe uma descrença na família mais pobre. Ainda existe uma falta de capacidade de ver que tem problema estrutural, vamos mexer no problema político-estrutural, que, na verdade, é uma questão cultural, é uma questão de poder, é uma questão colonial e que está em todos os países, e essa é a nossa grande luta, por isso eu fiquei super emocionada do 21 de março. Mas, por outro lado, na nossa área, a gente tem que prestar atenção que a gente está falando de violência. E a violência, ela é interpessoal. E se ela é interpessoal, ela está entre as pessoas mais próximas. Então, a gente saber trabalhar no intrafamiliar, conseguir ajudar as pessoas a se comunicarem com mais amor entre si,
para ter menos violência, porque não é só na pobreza que tem violência em todas as esferas sociais. Então, a gente também tem que saber lidar com a questão intrafamiliar, e eu acho que esse talvez seja o maior desafio. Quando é que a gente vai conseguir ajudar as pessoas a terem relações interpessoais de muito amor? E aí, talvez eu pudesse dizer que no nosso movimento é isso, gente, é muito amor. As relações interpessoais são de muito amor. PH, temos uma determinação. Olha, Belo Horizonte está me convocando a dizer para vocês que aqui, que foi onde eu encontrei grandes instituições, quem está aqui daquela época sabe de grandes educandários que vocês tinham, hoje só tem até 12 crianças, não é? Nos acolhimentos. Então, garotada, tem menos crianças. Se fosse naquela época, aí a gente tivesse chamado os egressos, isso aqui ia estar cheio de vocês. Tem menos. Agora, vocês têm que provocar a qualidade. A qualidade está faltando. Tem que ter mais qualidade. Tá? Obrigada, gente.